tem certo, como é que fala? Padrão, né? A gente fala padrão. Você tem um padrão, sim. né? E ele não é só característico seu, mas também da geração, o que você aprendeu dentro da sua casa, né? Dentro da sua família, as crenças, né? Que a gente costuma falar de crenças, as limitações. Que é os valores que acaba virando uma Exato, crença. valores e crenças, né? Então, o valor também tem aquela questão, na minha casa um valor é honrar todo dia, ler, fazer a leitura da Bíblia, mas assim, tem aquelas crenças do tipo, não, isso aqui não vai comigo, não bate, né? Então você tem crenças ali, tipo do dinheiro. O dinheiro é uma coisa suja. Porque você entra em confronto com isso. Diabo, o dinheiro é o problema de tudo. Exato. Né? E aí quando você vê essa crença, você começa a se questionar, mas isso é uma crença? Isso é um valor? Né? Então você vai ver que não, é uma crença sua, enraizada, que às vezes vem dos seus familiares, né? Do tipo, dinheiro é sujo, você não vai para o céu. E aí você fica limitado ao quê? A um valor que não é isso, né? Na Bíblia está falando prosperidade, aí você vai para o lado da prosperidade, você entra em choque com isso. Né? Porque na verdade pode até acabar. É possível que seja uma crença, mas não seja uma verdade. Exato. Uma interpretação sua, né? Isso, não seja uma verdade absoluta. Isso. Nessa questão da análise corporal e comportamental. Isso. Como é que funciona esse negócio aí? Então, é aquela questão do corpo fala. Dá pra... Sim, também. Como é que né? é? Porque existem como é que fala? Como é que eles falam? Eles colocam uma nomenclatura, o corpo fala. Tem sim um livro até, o corpo fala, mas Isso. a análise corporal comportamental, ela vai trazer para você, desde a sua vida intrauterina, são fases da sua vida, né? Desde a vida intrauterina até o período 7 anos, que ali você vai ter a formação dos seus traços de caráter, e isso vem pela bioenergética, biossíntese, né? De Alexandre Lowen, Reich. Sim. É ciência isso, né? E ciência ali, comprovada, estudada. Ciência comprovada, não é? exatamente. Freud também. Tem muitos. E aí ali você percebe que na formação, tem a formação dos seus traços na fase do útero, na fase da amamentação, na fase oral, né? Oral é ali a amamentação, nutrição. Freud fala da frase oral, da frase anal. Isso, genital, oral, anal. Isso. Tá. É que assim, eu não estou aprofundando muito, senão a gente vai ficar. Mas só para a pessoa entender. Então, essas fases vão dando uma decodificação do seu comportamento e das traumatizações que você teve. Então, todos nós tivemos isso, que são as fases... Então, vou dizer o nome dos traços de caráter, já que é para falar. Vamos. Que tem a fase intrauterina, o esquizoide, são nomes da própria, do próprio cientista, assim, eles não quiseram tirar da área científica, né? Sim. Esquizoide. Então, esquizoide. Era mais para ele falar isso, mas eu vou dar um pincel, ele vou dar uma pincelada aqui. Mas qual é o nome? Esquizoide. É um nome estranho, são nomes estranhos. Não, sem problema, parece nome de ET, para quem está nos assistindo. Mas não é ET, não. Esse nome tem um porquê, Sim, a gente não vai aqui discutir a etimologia da palavra, mas ela explica uma fase do ser humano. Isso. É como se o ser humano nascesse um computador zero de memória. Exato, isso. E aí agora ele vai sendo atribuído de memória. Então essa tem fase, a fase como é que é? esquizoide ali, onde a criança está ali no útero, né? Na fase intrauterina. E por algum motivo, essa mãe às vezes está passando alguma dificuldade, um susto, alguma coisa, alguma informação, e ela tem porque ali passa o fluxo sanguíneo e o bebê sente, né, a rejeição. Então, por exemplo, se ela recebe, ou o pai vai embora, né, ou esse marido vai embora, o pai traz uma notícia, perdi meu emprego. Então, a mãe ali, né, porque é toda uma simbiose com o bebê, ele sofre um impacto. Então, esse útero fica duro e a criança sente rejeição na barriga da mãe, né? Não que a mãe está rejeitando, mas é a sensação que essa criança vai ter. Então, essa é a fase esquizoide, onde a gente fala que a traumatização é da rejeição da criança. Tá? Sim. Depois vem a fase oral. Isso já no intrauterina. Intrauterino. Depois, isso. Aí é dos... Leandro, passa a colinha aí. Então, na fase intrauterina, é essa fase do esquizoide. Depois ele vai para a fase oral, né? Que é o período de do nascimento, de 0 a 3 meses ou 2 meses, eu não sei. Sim. E aí é a fase onde a criança se desenvolve ali, da nutrição, é o contato com a mãe ainda, né? Mãe e bebê.
e ela vai sofrer a traumatização pelo abandono. Não que a mãe, de novo, faça isso. Mas, por exemplo, a criança ali tem as necessidades básicas dela, alimentação, nutrição, e às vezes ela tá ali no berço chorando e a mãe tá fazendo alguma coisa. Parece tão besta isso, mas é assim mesmo, isso foi comprovado. Então a criança tá ali chorando e se sente abandonada. Ou então essa criança tá com algum probleminha de etiqueta ali, pinicando, e a mãe vai lá, dá a mamadeira. Então ela não averigua qual é a causa do choro. E aí ela vai lá e supra essa criança com mamadeira. Tanto é que o formato do corpo dessas pessoas, elas são mais cheinhas, mais fofinhas, um corpo mais arredondado, né? Falando do formato do corpo. Onde entra, falando um pouco, pincelando um pouco sobre a análise corporal comportamental. Então, isso. Um bebezinho, tudo isso aqui, um bebezinho bem cheinho, vamos supor um bebê de 2 anos. Isso depois, né? Não, isso depois. Isso é depois. Que a pessoa, então, explicando, né? Assim, ó, o esquizoide que eu nem falei. Essa pessoa, porque eu tô falando primeiro da fase ali, onde ela sofre a traumatização. E aí depois eu falo o formato do corpo, né? Sim, mas só para dar uma pincelada, a gente pode dar um pulo e voltar? Sim. Normalmente isso é caracterizado no adulto, né? Isso. Que ele sofreu isso nessa traumatização. Não era que a mãe estava abandonando. Não. A mãe estava lavando louça. Isso. Tem o bebê conforto ali. O bebê conforto não. O bercinho mesmo ali, o chiqueirinho. Né? Não sei se esse é o termo certo. Tem um chiqueirinho ali, deixou a criança ali um momento com um brinquedo perto dela, pra ela poder fazer. É necessário. Isso, exato. Só que a criança recebe como uma informação como abandono, né? Então ela vai registrar isso como abandono. Isso pode desenvolver, isso é detectado em qual formato de corpo quando a pessoa está adulta? Quando ela tem um corpo cheinho, redondinho, mais fofinho, assim, então ela tem um corpo mais, como é que fala? Assim, você olha para uma pessoa, você tem vontade de ficar perto dela. Sim. E aí ela tem formatos mais infantis. E aí, que mais? Tem várias coisas. Então, por exemplo, ela gosta de se comunicar, ela gosta de gesticular com a mão, mas também tem outro traço que gosta de fazer isso. Ela se torna uma pessoa muito simbiótica? Ela se torna uma pessoa muito simbiótica. Tipo, boa. Pra quem não sabe, porque não tá entendendo, aquela coisa de tipo, precisa do outro. Exato. Junto. Isso, aí a gente vai entendendo o comportamento, o porquê disso, né? Porque é aquela fase onde ela quer ficar ali com a mãe, ela é muito. Ela gosta de falar pegando nas pessoas, tá? Vixe, mãe, será que a senhora me deixou muito bebê conforto? Porque eu sou tudo isso. Eu não sou feio, mas eu amo. Mas olha só, tem o oral da falta também, que passa por essa mesma fase, né, por essa mesma traumatização, e ele sente sempre em falta. Ele tem um buraco aqui no meio, no corpo, aqui bem aqui. Tipo você. Olha só. Isso. E são pessoas mais carinhosas, que entendem mais o ser humano. Também não que os outros não entendam, né? Porque assim, não existe traço de caráter ruim, que é isso que eu ia falar depois. Sim. Não é que é ruim. Esse traço é ruim, aquele é bom. Não é. Né? Acontece assim, que a gente registra uma memória de dor e a gente, às vezes, vai pra vida com essa dor, né? A gente acaba tendo os comportamentos com a dor. Só que da dor você tem o recurso, né? E aí é a oralidade, onde você se comunica bem, onde você é uma pessoa que serve para estar palestrando, para estar comunicando, né? Tem sempre aquele que vai lá e fala você que você tem mais jeito para falar, não é? Então tem essa fase do oral, né? E do esquizoide eu não falei. O esquizoide são pessoas mais magras, são tipo, passa uma cola aí para mim. Mas pessoas mais magras? Mais magras, esguias assim, que tem as pontas dos ossos mais aparentes. Isso. São pessoas que têm elas são maiores, assim, o corpo, a cabeça é maior. Sim, tipo Megamente. Não tão só esses lustres. Quem mais? O próprio que inventou lá o iPhone, que eu esqueci? O Steve Jobs. Ele é um esquizoide puro, ele era um esquizoide ali, nato, bem. A fase esquizoide é dos 3 aos? Não, é do 0 até o nascimento, até um mês ali, mais ou menos. Um mês. É do 0 até um mês. É até um mês. Ou seja, do nascimento até um mês. O esquizoide. Não, desculpa, é isso mesmo. O esquizoide é o ultra-interino. Aquela fase onde está ali no útero, recebendo toda a informação. E ele sente a rejeição da mãe, né? Quando a mãe está sofrendo um forte impacto
por alguma questão na vida dela, Pode que ser eu por falei. agressão física, Pode pode ser ser por uma decepção relacional. Exato. O que a mãe está sofrendo por fora, ele Isso. sente. Ele Isso vai sente. resultar na fase adulta dele. Isso, Olha, pra exatamente. você ver como é a vida, né? É Eu impressionante. Ô, Angélica, só pra pincelar um pouquinho, e tem gente que ainda acredita que a gente veio de uma explosão, de uma bactéria que se desenvolveu e tornou-se humano. É impossível, Impossível. porque a ciência, a própria ciência, ela me força a crer que existe uma mente superior que criou tudo isso, porque Sim. como uma coisa está interligada. Verdade. A importância de você ter aquele cuidado, a importância de viver bem, Sim, né? sim, sim. De De viver ter bem. estruturado, né?